Irmãos queridos, a Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz recebe-os com muito carinho, muito felizes de vê-los mais uma vez no nosso espaço físico. Nós iremos passar junto em torno de 1 hora e o nosso propósito, sem sombra de dúvida, é, dentro das nossas proposições, trazer informações lúcidas, com bom senso, com racionais, para que possamos fazer as nossas escolhas mais favoráveis nestes dias em que as temos que fazer com uma certa urgência, mas sem pressa, sem sombra de dúvida. Mundo sutil, dimensão espiritual. Não? O nosso querido benfeitor Emmanuel, no seu livro Amor e Saudade, uma pequena lição muito interessante. Diz ele para nós, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier: ante as lembranças queridas dos entes amados que te precederam na grande transformação, é natural que as tuas orações em auxílio a eles surjam orvalhadas de lágrimas. Entretanto, não permitas que a saudade se te faça desespero. Recorda-os, efetuando por eles o bem que desejariam fazer. Imagina-lhes as mãos dentro das tuas e oferece algum apoio aos necessitados. Lembra-lhes a presença amiga e visita um doente, qual se lhes estivesse atendendo a determinada solicitação. Distribui sorrisos e palavras de amor com os irmãos algemados às rudes provas, como se os visses falando por teus lábios, e atravessarás os dias de tristeza, de angústia, com a luz da esperança no coração, caminhando em rumo certo para o reencontro feliz com todos eles, nas bênçãos de Jesus em plena imortalidade. O mundo sutil, vamos ouvir realmente considerações importantes na condução sempre segura do nosso Laudelino. É uma honra tê-lo mais uma vez conosco. Boa tarde a todos, que a paz e a harmonia de Cristo possa nos envolver a todos nessa tarde de hoje. Temos preparado para a tarde de hoje reflexionarmos um pouco mais sobre a grandiosidade desse mundo sutil. Estamos tão envolvidos, às vezes, no nosso materialismo, não só na procura diária das nossas tarefas mundanas, mas também na matéria pelos nossos prazeres, pelos nossos sentidos do corpo físico. E acabamos esquecendo a grandiosidade desse mundo sutil. Então, eu vou pedir a paciência de todos. Nós havíamos preparado algo com sonorização, vídeos, mas tivemos alguns problemas técnicos, né? Ou o vídeo rola no computador, não sai o áudio, ou sai o áudio, não sai o vídeo. Então, nós vamos tentar adaptar de alguma forma para que a gente consiga cumprir, né, pelo menos parcialmente, a proposta que nós havíamos bolado para a tarde de hoje. No mundo sutil, me recordo, um dos motivos que me fizeram também reflexionar a respeito da temática e até mudar a temática até um pouco em cima da hora, quando nós estávamos reunidos no encontro fraterno com o Divaldo Franco, agora, recentemente, na cidade de Salvador. Ele trouxe uma temática muito importante sobre esse mundo sutil. E quantos de nós, às vezes, deixamos passar momentos importantíssimos na nossa jornada sem nos darmos conta, talvez, que aqueles momentos são os momentos essenciais para a nossa recarga íntima, né? São os momentos, às vezes, que nós podemos reabastecer o nosso espírito, e sabendo que é Ele que controla o nosso corpo físico, porque não dali, então, emanar as energias para que o nosso corpo físico permanecesse saudável. Lembro, no primeiro livro, conversando com Divaldo I, quando ele teve um encontro com os trabalhadores espíritas no Recanto Lins de Vasconcelos, o nosso presidente da época, o senhor Francisco, havia feito a compilação do encontro. Na primeira palestra, que todos estavam reunidos embaixo dos Pinheiros do Paraná, Divaldo vem trazendo uma visão mediúnica, mas uma visão realmente que ele conseguiu captar nesse mundo sutil. Estavam todos reunidos e, após o trabalho, as discussões, na prece final, Divaldo relata que multidão, centenas de espíritos começaram a chegar no local. E como se fossem folículos de neve,
irradiando do mundo sutil, nessa região etérea, e recaindo sobre todos os presentes ali. E quando encostava no corpo físico, é como se aquilo se dissolvesse, desaparecesse. Mas como se o corpo físico estivesse então rodeado por aquela energia que todos aqueles acabaram de receber. A capacidade de um indivíduo de conseguir viver esse mundo sutil. Agora, dos presentes que estavam ali, muitos poderiam sair dali realmente reabastecidos, revigorados, com as suas forças íntimas. Mas também recordo, no último encontro do ano passado, na cidade de Salvador, que ele também relatou que centenas, aproximadamente 500 espíritos entraram no encontro para realmente reabastecer essas energias daqueles participantes. E no outro dia ele traz essa informação, dizendo que a grande maioria ali haviam se desfeito os laços com os amigos ou os seus inimigos, amigos em relação à prática dos vícios, da imoralidade, mas receberam as benesses desses fluidos universais plasmados para que todos aqueles pudessem se beneficiar. E ele relata que no outro dia ele já via que todo aquele trabalho já havia em grande parte sido desfeito, graças ao pensamento do público que estava ali. Porque voltaram novamente a manter as suas conexões mentais, os seus pensamentos, e não acabaram vencendo os hábitos. Como nós que viemos para a palestra, assistimos a palestra na quinta, assistimos a palestra no sábado, às vezes viemos numa palestra ou num estudo durante a semana, mas durante a semana, ou seja, durante a nossa vida, o nosso hábito e o nosso automatismo cerebral ainda vai nos reconduzindo ao plug para conectar com aquelas almas que não nos desejam ver evoluindo, que não nos desejam ver conectados a uma atitude no bem. E a proposta de hoje é para que a gente possa vislumbrar, tentar recordar na nossa intimidade de cada um a presença desse mundo sutil. Que todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico universal. Deus está em nós. Mas será que eu consigo em algum momento captar essa mensagem que o nosso self, essa imagem divina, essa imago Dei, nos transmite constantemente ao nosso ego, ao nosso centro da consciência que às vezes por orgulho e egoísmo ainda não tenta verificar a pureza das mensagens que vêm da nossa intimidade. Temos muita dificuldade ainda para nos perdoarmos. Somos extremamente críticos com as nossas atitudes e ações. Mas temos que começar a refletir que somos seres imperfeitos. Estamos encarnados, reencarnados na Terra, no mundo de provas e expiações, passando por um processo de regeneração. Mas tudo que se regenera é porque estava ferido. Nós ainda temos essas chagas que nós cometemos graças a nossas atitudes equivocadas. Porque ainda não conhecíamos o Cristo que o Consolador prometido veio nos trazer. Conhecíamos um Cristo de céu e inferno e uma fé cega. E hoje conseguimos ver que a fé raciocinada, essa que enfrenta face a face a razão, em qualquer época da humanidade, como trazia Allan Kardec, essa que nós estamos formando, nos faz novamente nos reconectarmos com essa unidade divina. E a partir dali nós vamos poder perceber que na nossa rotina, que no nosso dia a dia, mesmo dentro das nossas atitudes habituais, Deus está ali. Mesmo nos momentos mais doloridos, de maiores sofrimentos físicos ou morais, a presença divina está ali. Mas como que eu posso visualizar essa presença divina? Como que eu posso sentir essa presença divina? Dentro dos meus 5 sentidos corpóreos, sabemos de um 6º sentido, mas poxa, eu não tenho a mediunidade, eu não tenho a clarividência. Mesmo assim, será que eu poderia ser um participante desse mundo sutil? Nos traz
Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte. Primeiramente, ele se ocupará do instrumento e dos meios de percepção. Porém, na vida espiritual não se trata, como na Terra, de instrumentos de corda nem de sopro. Da mesma forma ocorre com relação às percepções. Não são localizadas como no corpo humano, estendendo-se à totalidade do corpo espiritual. Aqui, Leon Denis estava trazendo as informações em relação à música. Porque nós pensamos muito em trazer essa temática e ver quais são os mecanismos que nos fazem emocionar ou fazer vibrar a nossa alma. Quando escutamos uma música bela, que às vezes a nossa célula vibra de maneira diferente, como se aquele átomo que está ali, fazendo com que os prótons e os elétrons vibrem, mas vibrem de maneira diferente. E o que faz esses elétrons e esses prótons vibrarem de maneira diferente? Aí eu assistir um filme e o meu neurônio espelho me projetar na imagem daquele filho, daquele pai, daquele amigo, e me trazer as lágrimas. Aqui Leon Denis traz justamente que, ainda no nosso mundo corpóreo, usamos instrumentos ainda grotescos para tentarmos trazer um sentimento, sentir o que aqueles acordes têm a intenção de nos comover. Que lá no plano espiritual não funciona dessa forma. Porque na chegada, como podemos pegar nos livros da trilogia de Manuel Filomeno de Miranda, por psicografia de Divaldo Franco, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e Perturbações Espirituais. Nesses 3 livros, Manuel Filomeno de Miranda tem a categoria de colocar exatamente naquele momento em que o benfeitor chegava, junto com ele, um coral infantil cantando tal música, que nós conhecemos aqui na Terra. Podemos colocar no YouTube e ver qual é a música. E aquele coral de crianças fazendo com que todos chegassem à culminância das lágrimas, nas emoções extremadas, porque estavam recebendo ali, às vezes, a presença do cantor de Deus, de Francisco de Assis, que parado dele irradiavam-se sons, melodias, mas que não vinham aos nossos ouvidos físicos, mas vibravam diretamente o nosso perispírito. Essa é a música divina. Mas e aqui na Terra? Podemos pegar grandes obras, grandes melodias que podem fazer com que a nossa alma possa vibrar. Mas para isso, eu tenho que deixar a entrada perceptível para que essa melodia invada o meu ser. E nós vamos perceber que o Espiritismo na arte não trata somente da música. Que nós vamos ver que estamos rodeados de arte, de criação divina. Deepak Chopra, no livro Mundo Sutil do Amor, ele traz que todo objeto, todo acontecimento nasce primeiro como uma imagem sutil e depois como um objeto sólido. Pode-se também dizer que o mundo sutil é o ventre da criação, ou o lar da alma. Não fica longe, mas está bem aqui. Se você seguir sua própria energia, chegará ao mundo sutil. A maneira pela qual você vai saber que está nele é que as coisas que você pensa começam a se realizar. As vontades começam a ser atendidas e você se vê dizendo: tudo isso faz sentido. Todas as peças agora se encaixam. Deepak Chopra, nesse livro, traz um drama de um rapaz chamado Jazz, que era um jornalista. Estava sentado numa cafeteria, numa lanchonete, lendo um jornal, e lá no anúncio estava: você encontrou o amor, ligue para... Ele, crítico, cético como era, falou assim: isso é golpe. Mas algo atraiu para que ele ligasse. Eu vou desmascarar, vou perder 2 minutos, mas vou desmascarar. E ligou. Pela voz ele pôde perceber que era uma senhora de muita idade.
e pediu para que ele pudesse ir conhecê-la. Ele foi, porque a proposta dela não era um amor físico. Algo lhe deixou uma pulga atrás da orelha. Ela falava e ele não conseguia rebater as informações que ela trazia. Chegando na casa da senhora, tinha uma outra jovem, que relatava para a jovem, para ele, que ela era a última sábia existente na terra. E ela vem trazendo propostas para que Jazz pudesse então mudar a sua conduta, para começar a compreender esse mundo sutil do amor. E todas as vezes que ele saía do trabalho e ia para lá, ele começava a ver que tudo o que ele estava fazendo lá lhe trazia muito sofrimento físico, porque ele tinha que fazer escolhas e exclusões de hábitos que ele gostava muito, que ele nunca havia pensado sequer em largar. Mas a senhora tinha proposta. Você encontrou o amor, mas o caminho quem percorre é tu. Ao ponto que, conforme foram se prolongando os encontros, Jazz, todas as vezes que estava lá, em uma das reuniões que eles estavam, ele fala: todas as vezes que estou aqui, penso que estou sonhando, porque saio como se ficasse algo na minha subconsciência. E ela fala: vou lhe trazer algo que vai te trazer grandes reflexões. E se eu lhe falar que aqui você está acordado, que tu sonhas é lá fora. E ele começou uma reflexão exatamente pensando: mas o que estou fazendo lá fora? E trazendo para a nossa temática que nós somos espíritos imortais. O que é que eu estou fazendo para o meu espírito? Para que todas as peças se encaixem, quando eu me reconheça verdadeiramente como um espírito imortal, qual é o esforço que então eu preciso fazer para modificar a minha conduta, para chegar na prestação de contas dessa jornada reencarnatória e dizer: um ceitil está pago. Devo os milhares, mas um está quitado. Partiremos para outra. Mas ali eu estou começando a criar a minha disciplina, a minha boa vontade, o meu esforço de vencer a mim mesmo. Mas quando nós recebemos esse insight divino, que podemos perceber justamente nesse campo sutil, que estamos amparados sempre, pelos nossos benfeitores, pelos nossos anjos guardiães, por toda a falange espiritual que nos acompanha para a progressão do nosso planeta. Mas quem vai dar a abertura e o primeiro passo somos nós. Leon Denis segue: a música terrestre é apenas um eco enfraquecido, em surdina da música celeste. É a melodia eólica produzida por pesados e grosseiros instrumentos de madeira ou de metal. É o sonho estrelado e divino expresso pelas formas de uma vida inferior e material. Porém, nesse caso, o sonho é uma alta realidade. Se nós podemos ter o nosso espírito vibrando ao toque de um bom violino, ao toque de um bom teclado de piano, de um violão, de uma voz, basta que a voz e a fisionomia do cantor mude e aquilo nos comova. Esse é um sonho de alta realidade, que vamos poder sentir essas vibrações diretamente na nossa alma, quando tivermos a alma capacitada para recebê-lo. Falaremos em especial de uma música, da Nona Sinfonia de Beethoven. Nós vamos tratar, a Nona Sinfonia tem 1h20. Nessa Nona Sinfonia, Divaldo Franco, em uma das palestras intituladas Alegria de Viver, de 2 CDs, ele relata justamente como que essa obra foi feita. Que ele relata que seria a criatura conversando com o Criador.
mas nela está o Criador respondendo. Beethoven, nessa época em que fazia essa nona sinfonia, ele estava completamente surdo. Muito pouco da sua audição. No final dela, pequenos ruídos, fazendo a melodia, fazendo vibrar. Usava aparelhos que, conforme ele realizava a melodia, vibrava para ele sentir a vibração da música. Mas ele conclui a obra dessa nona sinfonia num quarto capítulo chamado Ode of Joy, que ele relata chegando juntamente com a equipe que ele estava ali auxiliando, entrando, todo eufórico, dizendo: eu encontrei a alegria, eu encontrei a alegria. E todos sabiam que se tratava de um poema que Beethoven havia lido, de Friedrich Schiller, chamado O Poema da Alegria. Em 1794, ele havia lido esse poema. E dali havia lhe tirado grandes emoções e queria transmitir essas emoções que ele sentiu ao ler o poema para uma música. E não conseguia. Em 1824, ele teve a primeira apresentação da nona sinfonia, devidamente feita e composta. 32 anos após. Nesse tempo estava sempre pensando de que forma expressar algo de sentimento próprio para externar. Eu senti Deus. Como fazer com que os outros também sintam? Intitulado como louco, surdo, como é que poderia fazer algo? Todos estavam colocando que a sinfonia de 1h20 teria um coral. O coral cantaria no final, ficaria 1 hora de pé. Ele está louco. Mas a apresentação foi feita. Eu havia preparado a apresentação com slide de fundo, mas ou fica o slide ou fica o som. Só que os slides de fundo haviam a tradução da música que é cantada em alemão. E para todo mundo conseguir perceber qual foi a música, a letra que Beethoven trouxe. Não vai ser possível. Mas conforme ele for cantando, eu vou tentando trazer uma tradução para que todos possam entrar também nesse padrão vibracional que Beethoven queria nos propor. Eu diria que todos pudessem relaxar, ouvir verdadeiramente. Temos a noite inteira para os problemas, para as contas, para os conflitos, que possamos ouvir. Eu não vou trazer 1h20 da Sinfonia de Beethoven, tá? Serão aproximadamente 10 minutos. Tá? Então, tenham paciência, 10 minutinhos vai passar rápido. E tenho certeza que a ideia principal é nos envolver a todos nesse mundo sutil. E não existe outra forma, senão todos nós compartilharmos dessa mesma música. Platão nos dizia: a música
essência da ordem. Eleva todas as almas para o que é bom, justo e belo. A música é celeste e natureza divina, de tal beleza que encanta a alma e eleva acima da sua condição. Em Toru, a música está em tudo. Do mundo sai um hino. Irmãos, mudemos de tom. Escutemos algo mais prazeroso e mais alegre. Alegria. Alegria, formosa centelha divina, filha de Elcio. Em teu santuário celeste, tua magia volta a unir, teu costume rigorosamente desune. Todos os homens são irmãos, ali de onde teu doce voo se detém. Conseguiu o maior tesouro de ser amigo de um amigo. Quem já conseguiu conquistar uma mulher amável, rejubile-se. Sim, mesmo se alguém conquistar apenas uma alma, uma única alma em todo o mundo. Mas aquele que falhou nisso, que fique chorando, sozinho. Alegria devem todos os seres no seio da natureza. Todos os bons, todos os maus seguem seu rastro de rosas. Ela nos deu beijo e vinho de um amigo leal até a morte. Deu força para a vida aos mais humildes e ao querubim que se ergue diante de Deus.
Alegremente, alegremente como seus sóis. Como seus sóis voem. Através do esplêndido espaço celeste. Se expressem, irmãos, em seus caminhos. Alegremente, como herói diante da vitória. Como herói diante da vitória. Alegremente como herói diante da vitória. Formosa centelha divina, filha de Eliseu. Ébrios de fogo, entramos em teu santuário celeste. Tua magia volta a unir o que o costume rigorosamente dividiu. Todos os homens são irmãos, ali onde teu doce voo se detém. Tua magia volta a unir o que o costume rigorosamente dividiu. Todos os homens são irmãos, ali onde teu doce voo se detém. Abracem-se, milhões. Enviem esse beijo para todo mundo. Abracem-se, milhões. Para todo mundo. Irmãos, além do céu estrelado, mora um Pai amado. Além do céu estrelado,
Vocês estão ajoelhados diante dele? O mundo, você percebe seu Criador? Procure-o mais acima do céu estrelado. Sob as estrelas é onde ele mora. Sobre as estrelas é onde ele mora. Gandhi já nos disse: o amor é a força mais sutil. Já tratamos uma vez da temática do amor, que não existe a possibilidade de defini-lo, mas somente de senti-lo. Na melodia que Beethoven criou sobre a inspiração desses anjos celestiais, ali a ideia dele era justamente transmitir o amor. E quando Gandhi coloca, o amor é a força mais sutil, Cristo já nos disse: amemos uns aos outros. E como encontrar e sentir o amor na nossa vida? Porque às vezes a nossa vida pode estar conturbada com problemas, com doenças e com inúmeros fatores que podem afetar a nossa matéria. Aí teremos que entrar no mundo sutil. Deus é amor e toda a obra divina é exatamente uma ramificação desse amor. Aqui percebemos, deveria ter um fundo sonoro, mas o desabrochar de uma rosa, de uma flor. Quantos de nós temos o tempo necessário para dedicar a esta obra divina? Que às vezes no nosso dia turbulento, deixamos passar inúmeras possibilidades de, quem sabe, reconectar, bastando olhar para uma simples flor. E ali perceber que Deus está presente. Ali naquela árvore, naquela semente, em qualquer item precioso da nossa natureza, ali Deus deixou a sua marca. Porque isso não é uma produção humana. Então, para isso, é exatamente uma produção divina. Quantos de nós tiramos o tempo necessário para, quem sabe, depois de um dia turbulento, parar e admirar um céu estrelado? E nessa admiração verificar nesses milhões e bilhões de estrelas, planetas e cometas, galáxias, para que a gente possa realmente entrar na nossa intimidade, não no microcosmo celular, mas para dentro de nós e perceber o nosso tamanho perante essa infinidade de criação divina. Basta olharmos para cima, além das estrelas, para encontrar esse Criador, que Beethoven gostaria realmente que a humanidade inteira recebesse esse beijo para encontrar o Criador ali, acima dessas estrelas. Quantos de nós conseguimos realmente reflexionar e levar os nossos pensamentos além, tirar a nossa alma ali do nosso corpo físico e manter a nossa mente, a nossa ideia em planos elevados? Conseguir dali tirar ideias de como reformar os nossos equívocos, nos reconhecer realmente seres imperfeitos e pequenos que ainda somos, mas reconhecer a grandiosidade desse Pai. Bastar às vezes olhar no chão uma pequena formiga, mas conseguir compreender às vezes que aquele pequeno animal trata-se justamente também de uma obra divina, como eu. Que pegamos Francisco de Assis, que foi o amigo de todos os animais,
de um lobo, das pombas, com os olhos perfurados, ao lado de Clara de Assis, falando: minha irmã, escute, o que é esse barulho? Oh, meu irmão, são as abelhas. Então vá no convento e pegue mel, porque elas estão com fome. Consegui perceber no mundo sutil a intimidade das abelhas. E nesse vídeo podemos ver a formiga num trabalho de equipe, de uma união, de um ser minúsculo, mas trazendo em si algo divino, porque não fomos nós que criamos a formiga. Ali existe um trabalho divino envolvido para a nossa evolução de toda a espécie. Mas ainda não conseguimos perceber, como Francisco de Assis, qual é essa intimidade e necessidade do convívio com todas essas espécies. Saímos nós do fundo do mar, estamos em duas pernas, mas a gravidade ainda nos puxa ao centro. Daqui um pouquinho levitaremos, voaremos. Como será fácil transmitir um pensamento e o meu colega recebê-lo? Com um olhar, com um sorriso, mas eu sei exatamente o que tu queres. Porque estamos juntos, mergulhados neste mundo sutil. Será que ainda na nossa correria do dia a dia, temos o tempo para admirar um pôr do sol? Que a nossa cidade nos abrilhante de maneira magnífica. Nesses horários de verão, que na grande maioria podemos sair do trabalho e o sol ainda está ali, irradiando a sua energia, para que podamos sentir na pele o seu calor, mas melhor, o nosso perispírito receber toda essa energia que irradia de uma produção divina, que está ali para aquecer todo o nosso planeta, mas mais, todo o sistema solar. Será que eu consigo ali perceber a presença divina? Mas às vezes a gente pensa, são momentos às vezes que eu não tenho tempo, eu saí, já escureceu, eu estou cansado para admirar as estrelas, não tenho tempo ou vontade para escutar uma bela música. Mas será que então, eu sentindo uma brisa, batendo nos meus cabelos, sem saber exato qual é a velocidade que a Terra transita, mas sentir essa brisa e perceber que eu estou imerso nesse fluido cósmico universal, que Deus está comigo, que os benfeitores me amparam, eu sou o Filho de Deus, bastando um pequeno ventinho balancear os nossos cabelos, e ali eu conseguir tirar os meus pensamentos equivocados e voltar no caminho do bem, me reconectar. Para isso eu preciso estar presente no mundo das sutilezas, porque pode vir o vento, podem me tacar as rosas, mas se eu não estiver desperto, eu deixo passar, e eu terei apenas mais um dia. E que Deus nos projeta que hoje é o dia do início da nossa mudança, é o nosso primeiro degrau, é o primeiro passo, é ali que nós começaremos a sentir Ele presente em nossa vida constantemente, a irradiar como Paulo de Tarso, dizer: já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Madre Teresa, eu sou apenas um lápis na mão do Criador, é Ele que escreve. Será que ainda temos tempo para parar de reclamar do tempo que chove, faz chuva, mas curtir uma chuva com um amigo, como curtíamos na infância? Ao assistir o filme Pequeno Príncipe, vemos quantas coisas deixamos esquecer porque viramos adultos. E será que conseguimos compreender o Evangelho de Cristo quando disse: deixai vir a mim as criancinhas? Será que nós podemos ser essas criancinhas, de ainda ter um bom ânimo, de poder brincar na chuva, mas tem cabelo branco, mas as pernas firmes e a mente jovial? Será que eu posso ali encontrar a figura divina, depois que eu terminar e conseguir olhar e ver e falar: olha, obrigado, Pai, pela vida, mas foram umas gotas de água, mas o que eu senti foi Tu,
Será que eu ainda consigo perceber a força que tem um abraço? Uma transmissão de energia de uma fonte para outra fonte. E ali eu poder sentir aquela alma que tanto precisa, ou às vezes eu receber algo que tanto eu precisava. De segurar uma mão fraternalmente, olhando nos olhos e sentindo aquela pessoa. E não somente pela força do costume, como Beethoven trouxe. Que possamos romper esse costume e criar novos costumes, aonde a gente possa incluir Deus nos nossos costumes diários. Será que a nossa rotina ainda nos permite enxergar um sorriso sincero? E não temos a vergonha de rir também? Mas por que rir? Por que tu ri? Contagiar com a risada, produzindo inúmeras monoaminas cerebrais, para ter o bem-estar corpóreo, mas mais do que isso, dilatar o nosso espírito para a sutileza de um sorriso infantil, de um sorriso adulto, de uma gargalhada sincera. Quantos de nós já não vamos às lágrimas por uma risada? Nossa, bons tempos, 20 anos atrás, me lembro bem. Mas por que não hoje? Por que não agora? Por que não exatamente aqui? Recebendo todas as forças universais pelo passe magnético que recebemos dos benfeitores. Quantos de nós ainda temos saudades de um colo materno? Como eu queria estar ali acolhido naquele momento, mas eu sou adulto. Mas por que eu não posso também dar um colo? Quantos pequenos precisam de um colo verdadeiro, aquele colinho apertado, que vai nos fazer sentir seguros, amparados. Esquecemos de algo muito importante na nossa jornada. Estamos na jornada para vencer o mundo materialista. E esquecemos de vencer a nós mesmos, aos nossos hábitos e vícios. E dizer que realmente venci o mundo em todas as suas tentações. Mas aproveitei cada momento de sutileza que Ele pôde me proporcionar. Será que temos tempo para não só perceber uma gentileza, mas poder ser a pessoa gentil que realiza? Ah, não, mas é um menino com outro menino, com um menino. Mas é abrir uma porta. É pegar um prato e levar. É ir ao mercado. E às vezes pequenas gentilezas que nós não fazemos, porque às vezes a rotina nos cansa. E queremos arranjar energia sentados para descansar o corpo físico. E esquecemos que a energia que faz o nosso coração bater não vem do corpo físico, mas sim da área extrafísica, que é ali realizando um ato de gentileza ao nosso próximo, esposa, esposo, amigo, pais, conscientemente, recebendo essa energia e fazendo, sorrindo. Quantos de nós não podemos ainda usufruir das amizades sinceras? Não só da amizade infantil, mas os amigos de jornada que nos acompanham, seja no trabalho, seja na nossa sociedade de estudos, seja dentro de casa, mas seja aquele colega, aquele irmão verdadeiro, não consanguíneo. De ligar, ter um tempo para avisar, falar, olha, saudade de você. E sentir vibrar a tua célula diferente, porque você está entrando no mundo sutil. Talvez ele não reconheça, mas para ti pouco importa. Você não está fazendo para querer nada em troca dele. Você está recebendo diretamente desse campo sutil, porque você está desperto. Quantos de nós vamos encontrar Deus e dali conseguir irradiar ao mundo, como Beethoven entrou dizendo, eu encontrei a alegria? Nós vamos encontrar a Deus em todas essas sutilezas presentes nessa obra divina em que nós estamos pisando.
Mas nesse trajeto, ainda estamos à procura, entrando no processo de meditação para tentar esse autoencontro com essa figura divina, tentando ainda encontrar ela em muitos lugares exteriores, dificultando ainda o nosso encontro. Mas vai chegar o momento que, através das nossas ações, que mesmo a dor, que mesmo o sofrimento que venha, teremos um sorriso, mesmo que não seja nos lábios, mas no olhar, confiantes e resignados, que o Pai sabe qual é o melhor caminho para que eu siga nessa jornada terrena. E ali eu me entrego de corpo e de espírito, para que assim seja feito a sua vontade e não a minha, porque ainda como uma criança não sei o que quero. Quero mais o meu corpo físico do que o meu espírito. E tu, Pai, que sabe o que o meu espírito precisa, coloque as pedras necessárias para que ali eu aprenda, para que ali eu possa fazer o caminho de volta como filho pródigo, para voltar ao seu colo, para encontrar ali o verdadeiro sentido da minha vida, o meu sentido existencial, porque vou reconhecer que tu está dentro de mim. Muito obrigado. Boa tarde a todos.